Hoje nós vamos tratar da possibilidade ou não da reversão do pedido de demissão imotivada em dispensa por justa causa. Esse assunto ele veio à tona porque o artigo 482 da CLT ele prevê taxativamente as possibilidades de demissão por justa causa. Porém, imaginem, o empresário ele fez a demissão do funcionário e posteriormente descobriu uma conduta irregular que se enquadraria no artigo 482 da CLT. Nesse caso, tudo vai depender do momento em que ocorreu essa descoberta. Se essa descoberta dessa conduta irregular, ela aconteceu no curso do aviso prévio, ou seja, no período em que ele estava cumprindo o aviso prévio, é perfeitamente possível essa reversão. Então, qual é a conduta? Comunicar o RH comunica o funcionário. E esse funcionário, ele vai ter conhecimento, além do que acarretou essa reversão, né? Esse enquadramento, também nos efeitos, né? A efetiva aplicação, a reversão. Qual é o grande problema? O grande problema nasce quando já passou esse curso do aviso prévio, já se efetivou o ato jurídico perfeito e acabado, e aí a empresa descobre a conduta irregular. Nesse caso, qual vai ser quais são as possibilidades? Se isso aconteceu simplesmente por uma descoberta e não existe uma conduta, uma ação trabalhista do funcionário, isso é mais difícil você conseguir na justiça. É mais complicado porque existe uma resistência do judiciário. A gente costuma dizer que nada é impossível, é tudo um risco. Você pode entrar com uma ação autônoma pedindo essa reversão, mas as decisões que existem até hoje não são favoráveis. Então, nesse caso, você descobriu logo após a demissão e não tomou nenhuma ação, você vai pecar posteriormente pela perda da imediatidade, que é um dos requisitos da aplicação da justa causa. Agora, existiu uma decisão recente, inclusive, que trata exatamente desse assunto que eu vou colocar. O funcionário, ele ingressou com uma reclamação trabalhista, se apropriou de documentos de propriedade do cliente ou da própria empregadora, do próprio empregador, e ele usou isso como prova no processo. Então, ele pegou essa documentação, tirou cópia, às vezes com o intuito de provar jornada ou provar insalubridade, periculosidade ou qualquer outro meio de prova. E o que ele fez? Ele juntou no processo trabalhista como prova. O que acontece? A empresa, quando ela é notificada, quando ela recebe a notificação inicial, é que ela toma conhecimento dessa conduta irregular. Ela não tinha como saber que o funcionário foi e tirou uma cópia ou uma foto de algo que não é de propriedade dele. Um documento, por exemplo. Ela tomando conhecimento nesse ato, quando ela vai apresentar a defesa, ela pode fazer um pedido de reconvenção junto com a defesa. O que ela vai pedir na reconvenção? A reversão da dispensa imotivada em justa causa, porque esse funcionário, ele tomou uma atitude, ele teve uma atitude de se apropriar indevidamente de um documento que não era de propriedade dele. Isso, inclusive, se for pessoa física, se contiver dados de pessoa física, ele infringe a LGPD. E mesmo que não tiver, que se for somente dados de pessoa jurídica, ele vai pecar porque a empresa e o cliente, eles têm um contrato. E esse contrato, geralmente, nas grandes empresas, ele tem uma cláusula de confidencialidade que a empresa ela é obrigada a preservar. E o funcionário, quando ele ingressa na empresa, ele geralmente assina um termo de confidencialidade, seja por cláusula no contrato de trabalho, seja por um aditivo ao contrato de trabalho. É interessante que a empresa cuide disso, trate disso com o funcionário. E não apenas colocar no papel, mas explicar para o funcionário do que se trata aquilo.
dar ciência para ele que ele não pode se apropriar do que não é dele, do que é da empresa. Com base nisso, existe esse pedido na reconvenção que você faz. O juiz, ao julgar a reclamação trabalhista, ele também vai analisar o pedido de reconvenção. E sendo legítimo, estando provado, estando cumprido o requisito, todos os requisitos, inclusive o da imediatidade, o juiz ele pode sim acolher o pedido. E aí ele determina a reversão da justa causa, ele vai determinar a restituição dos valores pagos, porque existe a diferença, né, na demissão por justa causa para a demissão imotivada. E nesse sentido, a penalidade, porque a principal função da justa causa é a lição que ela traz. Não é especificamente financeira, mas é a lição que ela traz. Porque um dos requisitos é o silêncio. A empresa ela tem que ter discrição na aplicação da justa causa. Então, seja por processo, via processo, ou seja na demissão mesmo corriqueira pelo RH, pelos recursos humanos, ela precisa ter a discrição. Ela não pode sair contando o que aconteceu. Mas, na realidade, o próprio funcionário acaba comentando com os colegas de trabalho, por inúmeros motivos que não vêm ao caso. E esse contar para os colegas de trabalho acaba que gera um conhecimento coletivo da situação e a lição acaba sendo para todos. Então, se um funcionário ele teve uma conduta irregular, os outros colegas de trabalho têm conhecimento que, se cometerem o mesmo erro, vão ser penalizados. A demissão por justa causa ela não é só financeira, ela tem a lição que ela carrega, e é esse o principal objetivo legislativo, é trazer essa lição para a organização, para que se gere uma cultura de agir corretamente. Então, sempre que, mesmo consolidada a justa causa, a demissão imotivada, é importante que se avalie qual é a melhor saída para os empresários. É que o RH seja preparado e treinado quando existe uma demissão, para que eles apurem se existiu alguma irregularidade. É o mais seguro, porque se você esperar o posterior, vai depender da justiça. A justiça trabalhista, ela tem se renovado muito, mas ela ainda é protetiva do funcionário, né? Ela é paternalista. Então, é importante que o RH seja treinado, que as pessoas estejam atentas para as condutas irregulares. E, mais uma vez falando, não é a penalidade financeira, mas é a criação de uma cultura correta do que é certo. Então é isso que a gente tinha para trazer hoje, espero que tenha ajudado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente fica à disposição pelas redes sociais e os telefones também estão informados. Até mais!